Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No ano passado, eu tive uma transformação na minha vida, mais especificamente uma transformação na minha aparência. Em apenas 6 meses, eu saí disso para isso aqui. E essa transformação era algo que eu desejei a minha vida toda. Mas a pergunta fica, por que eu demorei 37 anos da minha vida para conseguir chegar nesse resultado? E pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, esse aqui não é um vídeo motivacional sobre exercício físico ou sobre dieta, mas sim uma aula sobre atingir objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Eu só consegui ter um resultado como esse depois que eu apliquei técnicas que eu uso no meu trabalho, técnicas que eu aplico nas minhas campanhas de marketing, técnicas que eu aplico no planejamento financeiro da minha empresa. E no momento que eu apliquei isso no meu dia a dia, eu consegui ter a transformação. E é por isso que nessa nossa aula aqui de hoje, eu vou te passar 5 princípios básicos para você manter o foco e a motivação nos teus projetos pessoais e profissionais. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essas aqui são técnicas e princípios que eu aplico na minha empresa, nos meus negócios e passei a aplicar também no meu dia a dia. E o primeiro princípio que você tem que ter em mente é não ser genérico com as suas metas. Normalmente, quando a gente tem um desejo, você coloca uma meta que é muito abrangente, e uma meta muito abrangente vai ser muito difícil de você conseguir alcançar. Você se desmotiva e desiste no meio da tarefa. É honestamente o que acontece em toda resolução de ano novo. Você vai lá e coloca uma frase como: esse ano eu quero perder peso, mas o quanto é perder peso? Qual é a quantidade específica que você quer perder? Faz muito mais sentido eu colocar uma meta como: eu quero perder neste ano 5 quilos. E claro que aqui a gente está falando de algo pessoal, como perder peso, mas serve também para a tua empresa. Eu quero faturar mais, eu quero ganhar mais dinheiro, mas o quanto você quer faturar? Eu quero faturar 1 milhão este ano, eu quero faturar 10 mil por mês de forma contínua. Se eu tenho uma meta específica, agora eu posso traçar um plano para atingir essa meta. O segundo ponto, em relação a essa meta que você traçou, é importante você criar uma meta que, honestamente, seja realista de acordo com a tua realidade. E eu falo de acordo com a sua realidade porque, às vezes, faturar 1 milhão no ano, dependendo da empresa em que você tem, dependendo do setor em que você está inserido, é muito factível. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, é criar uma meta baseada na realidade de outras pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma empresa que trabalha com treinamentos tanto de curso online como treinamentos para empresas, treinamentos corporativos. Então, se eu sou uma pessoa que aplica os treinamentos dentro das empresas, eu acabo sendo um funil. Isso quer dizer o quê? Que aumentar o meu faturamento só comigo dando treinamento dentro de empresa vai ser muito mais difícil, porque eu vou ter um limite de treinamentos que eu consigo dar dentro de um mês. Mas daí eu coloco uma meta de triplicar o meu faturamento, como que eu vou conseguir fazer isso? Será que é realista mesmo para o meu dia a dia? O terceiro ponto que é importante, principalmente pelo aspecto mental, é de você focar na jornada e não na meta final. Durante esse processo de perda de peso, eu também mudei bastante o meu estilo de vida. E eu decidi correr uma meia maratona, 21 quilômetros. Mas qual é o problema nesse processo aqui? Até esse momento, eu tinha corrido ali no máximo 5 quilômetros e corria com uma certa dificuldade. Isso quer dizer o quê? Que eu tinha uma distância muito grande entre esses 5 quilômetros que eu corria mais ou menos até chegar nos 21 dessa meia maratona. E como essa meta ainda estava muito longe, se eu focasse só nela, se somente ela me trouxesse prazer de continuar no processo, a chance de eu me desmotivar no meio do caminho ia ser enorme. Isso funciona também para o teu trabalho. Eu sempre penso aqui, ok, eu tenho uma lista de atividades, então eu vou ter um projeto novo. O projeto, ele é somente o fim de um ciclo, mas eu tenho que entender que o meu trabalho é uma coisa por resto da vida. Eu, particularmente, quero ter essa minha empresa por muito tempo. Mas se eu, por exemplo, focar toda a minha felicidade numa meta de faturamento, eu vou faturar 1 milhão, e aí quando eu faturar 1 milhão eu vou estar feliz. Pode ter certeza. Você vai faturar 1 milhão, e daí você vai ficar olhando, e aí? O que mais que tem nesse processo? Eu falo isso com muita sinceridade porque eu tinha essa meta na minha empresa, de faturar 1 milhão.
E eu foquei tanto nela que quando eu atingi essa meta de 1 milhão, parece que aí, acabou, encerrou o ciclo. Só que não acabava ali. Eu ainda tinha que continuar tocando a minha empresa. É um sentimento um pouco vazio. Você se desmotiva assim. Então, a partir desse momento, eu mudei o meu foco. Eu comecei a olhar muito para as coisas do dia a dia, a realmente curtir aquilo que eu faço. E essas metas que a gente traça, claro, elas são importantes, mas elas são consequência de um somatório de atividades que você faz. E o que realmente você tem que focar no seu dia a dia para atingir essa meta são nesses pequenos somatórios de atividades. É isso que faz com que você mantenha a tua constância. E é por isso que quando a gente tem essas grandes metas, uma estratégia para você manter a sua motivação é o quarto ponto, que é quebrar essa grande meta em metas menores. É utilizar o que a gente chama de uma técnica de barra de progresso. Quem utiliza muito essa barra de progresso são aplicativos de ensino, como por exemplo até de ensino de línguas. Porque imagina, você tem que ir lá aprender japonês, eu quero ser fluente em japonês. Olha, pode ter certeza que isso vai levar alguns anos. Então se o meu foco está só na fluência, eu vou demorar ali 5, 6 anos para chegar na fluência, você vai desistir no meio da tarefa, pode ter certeza. Então esses aplicativos, eles pegam uma grande meta, como é fluência, e quebram em pequenas etapas. Por exemplo, vou aprender inglês. Eles colocam lá, agora você vai aprender a se apresentar. Depois você vai aprender a falar o presente, o passado, o futuro. A soma dessas micrometas fazem com que você chegue lá na fluência. E um quinto ponto é você criar um sistema de recompensa. Não é nada mais do que você que estuda psicologia ou conhece um pouco de psicologia, do que criar um sistema de reforço positivo a cada momento que você atinge uma dessas pequenas metas. Esse sistema de reforço positivo ajuda você a continuar motivado. Ou até mesmo, por exemplo, no seu trabalho. Se eu tenho uma equipe, criar um sistema de recompensa para essa equipe toda vez que ela atinge uma meta ou que ela tem um comportamento que você deseja, é uma forma de motivar essas pessoas. Mas eu só quero que você tenha muito cuidado quando você criar esse sistema de recompensa. Porque quando a gente começa a colocar, nesse caso, coisas como dinheiro, como, por exemplo, uma comida diferente, coisas que são objetos, o ser humano tem a tendência de se acostumar com essa recompensa. E uma vez que ele se acostuma, ele sempre vai desejar algo maior. Eu lembro que eu trabalhei em uma empresa que tinha um setor de telemarketing. E eles começaram oferecendo para o melhor vendedor uma viagem para o Beto Carreiro. E todo mundo se motivava pra caramba. Só que depois de um tempo, aquela viagem já não era algo que atraía eles tanto. Uns 6 meses depois, eles chegaram a um ponto de estar oferecendo uma viagem com tudo pago para Madrid. Então você saiu do Beto Carreiro para Madrid, porque agora Madrid é o que motiva essas pessoas. Mas e daqui 6 meses? O que vai acontecer? Para onde a gente vai? Você vai ter que dar uma viagem para a Lua? Portanto, depois de vários estudos de motivação humana, foi criado um sistema de recompensa que eu chamo de sistema SAPO. E esse sistema usa outras estratégias além de somente objetos ou dinheiro. Você essencialmente pode motivar uma pessoa através de 4 pontos. O primeiro deles é através do status. Por exemplo, quando eu vou correr uma maratona, postar no Instagram, ter uma medalha, mostrar para os outros que eu corri uma maratona é um status. Isso representa ali algo para a sociedade, representa para as pessoas que te conhecem. Afinal, menos de 1% da população já correu uma maratona. Então, você tem um status elevado. Um outro ponto de motivação é acesso, em que você dá acesso exclusivo para pessoas que tiveram um comportamento específico. Então, por exemplo, tem certas maratonas no mundo, como a Maratona de Boston, em que para você ter acesso a essa Maratona de Boston, você precisa completar uma corrida em um tempo específico. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que me esforçar pra caramba e treinar para ter acesso a esse evento. Uma outra forma de motivar as pessoas é através de poder. O poder pode estar muito ligado com a influência que a pessoa tem, como numa plataforma na internet. Imagina um lugar como um Wikipedia, que você tem alguns moderadores. Para você ser um moderador, você tem que atingir algumas metas. E uma vez que você é moderador, você tem o poder de considerar se um artigo está correto ou não, o poder de editar um artigo ali dentro. E o último ponto de motivar alguém é através, sim, de objetos. Então, você vai lá dar um doce, você vai lá e dá uma recompensa financeira. Mas dentro dessa escala, o objeto é aquele que tem menor efetividade ao longo do tempo. Então, o que você pode fazer, tanto na sua empresa, para a sua equipe, como para você mesmo,
é criar um sistema de recompensa, que a cada vez que você atinge uma dessas mini metas, você pode se parabenizar ou parabenizar um colaborador através desse sistema de recompensa. Mas o que eu quero que você entenda é que na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal, a gente sempre quer melhorar algo. O problema é que muitas vezes a gente trava no processo e continua sempre frustrado. Eu não consigo vender mais, não consigo fazer com que minha equipe performe melhor, não consigo crescer o faturamento da minha empresa, não consigo perder peso, não consigo melhorar a minha corrida, enfim, independente do seu projeto. Isso muitas vezes vai acontecer porque a gente não sabe traçar meta, porque a gente não sabe organizar o começo do processo e o caminho até o final desse processo. E tudo que eu te passei nessa aula de hoje são técnicas de pensamento analítico, são técnicas de você saber traçar objetivos, que muitas pessoas usam nos negócios e também usam na sua vida pessoal. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a aplicar isso no seu dia a dia, os resultados vão começar a aparecer. E essa é uma de várias habilidades que são essenciais para o teu crescimento profissional. Habilidades que eu falo que fazem parte da visão criativa. A visão criativa é um conjunto de habilidades que faz com que o teu conhecimento técnico seja impulsionado, que faz com que você se destaque profissionalmente. E são essas habilidades que eu desenvolvo nos meus alunos, são essas habilidades que a gente promove nos nossos treinamentos. Para saber mais sobre os treinamentos e cursos online da Fantástica Fábrica Criativa, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou da nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa e, como sempre, obrigado por assistir.